Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mesmo sendo domingo, por ser uma festa do Senhor, essa festa, portanto, ela tem prioridade sobre a própria celebração do domingo. Pois bem, nós verificamos que tanto o evangelista Mateus como ainda os evangelistas Marcos e Lucas se referem a este evento da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo em um contexto bastante significativo, ou seja, Jesus está caminhando para Jerusalém com os seus discípulos e no meio do caminho ele então realiza o seu primeiro anúncio da paixão, colocando para os seus discípulos o que iria acontecer assim que ele se colocar frente àqueles que dominavam política e religiosamente Jerusalém. E ao apresentar então os acontecimentos da sua paixão, Nosso Senhor Jesus Cristo então, ele também coloca para os seus discípulos quais são as condições necessárias para eles que são seus discípulos realizarem um autêntico discipulado, ou seja, renunciar à própria vida, tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Pois bem, com o acontecimento, o evento da transfiguração de Nosso Senhor, há aqui, portanto, nessa parte do Evangelho, uma revelação do próprio Senhor de um outro aspecto, de uma outra realidade da sua vida, da sua pessoa. É curioso notar que Nosso Senhor Jesus Cristo, para transfigurar-se, ele não faz a todos os discípulos, mas apenas a alguns. Ele toma consigo, como nos é relatado pelo Evangelho, Pedro, Tiago e João. Esses mesmos discípulos tiveram a graça de participar de outros dois momentos especiais da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, como foi o caso da ressurreição da filha de Jairo e ainda a agonia de Nosso Senhor no Getsêmani. Então, chamando esses três a experienciarem tão grande acontecimento, Nosso Senhor Jesus Cristo quer que eles vejam, escutem e, no tempo devido, também transmitam aos demais essa experiência. É interessante observar que São João, no livro do Apocalipse, portanto um livro que vem bem depois da ascensão e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, vai apresentar a igreja com as seguintes características. O seu rosto se assemelhava ao sol do meio-dia. Ora, aqui está essa presença do ressuscitado no meio da igreja que caminha ainda neste mundo. Em sua mensagem no Ângelus de 2006, o Papa Bento XVI nos transmitiu, refletindo sobre este Evangelho, as seguintes palavras: a transfiguração convida-nos a abrir os olhos do coração para o mistério da luz de Deus, presente em toda a história da salvação. E continua então o Papa dizendo o seguinte: com Cristo ressuscitado, a verdade e o amor triunfam sobre a mentira e o pecado. Nele, a luz de Deus já ilumina definitivamente a vida dos homens e o percurso da história. Eu sou a luz do mundo, afirma ele no Evangelho. Quem me segue não caminhará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui, essas palavras de Bento XVI mostram que, como já nos lembrava também o próprio Papa João Paulo II, ao proclamar o acréscimo dos mistérios luminosos, vai falar que esta experiência, esta vivência da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse contexto da transfiguração, corresponde exatamente a um mistério de luz. O episódio da transfiguração, tal como ele é narrado
pelos evangelistas, constitui como que um resumo de toda a história da salvação, ou seja, de toda aquela economia, de toda aquela ação salvífica que Deus realizou no tempo e no espaço para que pudesse então resgatar-nos dos nossos pecados. Aliás, o prefácio desta missa, que é próprio, ele vai destacar 3 aspectos para nossa melhor compreensão desta festa. No primeiro momento, o prefácio vai dizer que a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se deu na presença de testemunhas escolhidas, porque deste modo quis nosso Senhor manifestar a sua glória. Ora, a glória de Deus em Cristo, ela se irradia sobre nós, como nos diz ainda São Paulo, escrevendo aos Coríntios em sua segunda carta, quando ele diz assim: nós todos de rosto descoberto, refletimos como no espelho a glória do Senhor. Somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Um outro aspecto destacado também pelo prefácio desta missa vai dizer que essa manifestação da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, ele o fez para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz. Ora, o acontecimento da cruz é exatamente o pano de fundo desta revelação. Ou seja, o anúncio da paixão com a revelação da transfiguração eram 2 eventos necessariamente particulares e importantes para que os discípulos pudessem então tomar contato com essa realidade para compreender melhor quem era nosso Senhor Jesus Cristo. A experiência que o Senhor nos faz então viver em ocasiões particularmente significativas de celebração, de oração, de meditação bíblica, devemos fazê-la reviver também em nossos momentos de aridez ou de dificuldades externas que podem tornar-se prejudiciais para a nossa fé. E por fim, um outro aspecto importante que o prefácio desta missa nos indica é o seguinte, que em revelando-se, nosso Senhor Jesus Cristo, queria mostrar que devia revelar-se no corpo da igreja, o que de modo admirável resplandecia na sua cabeça, que era Ele próprio, ou seja, a cabeça da igreja, que é Nosso Senhor. A igreja peregrina, unida intimamente a Cristo, como estão entre si os membros de um corpo, caminha para a sua transfiguração. É esta realidade da igreja peregrina. Quando nós olhamos para o céu e vemos então os santos reunidos com Nossa Senhora, com São José, diante do trono de Deus, ali vemos já essa igreja transfigurada. Então é para a posse desta realidade que a igreja peregrina está caminhando. Então, nesse sentido, são muito belas as palavras com que, mais uma vez, São João, no livro do Apocalipse, se refere à igreja do tempo presente com as mesmas características da igreja do final dos tempos, falando dela como a Nova Jerusalém, que já não precisa de luz, porque é a glória de Deus que a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, sendo a transfiguração um dos mistérios de luz da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, acaba por englobar a nossa existência inteira, a fim de que compreendamos que, nos mantendo unidos a Ele, sairemos vitoriosos das nossas lutas aqui neste mundo, com a certeza de que, ao final de tudo isto, seremos triunfantes dos nossos combates. Nossa Senhora da Glória,
que já participa desta glória do ressuscitado em corpo e alma, nos conceda perseverar incansavelmente até que um dia juntos possamos nos encontrar com eles nos céus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.